Olá, boa noite. Está no ar o Sala Debate. Há quase 30 anos, o dia 1º de dezembro marca mundialmente o combate à AIDS. A data foi escolhida pela ONU em 1987 para conscientizar a população sobre uma das doenças que mais mata no mundo. Só em 2013 morreram mais de 1,5 milhão de pessoas. No entanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de mortes causadas pela AIDS diminuiu 35% nos últimos 10 anos. Já no Brasil, a mortalidade por AIDS teve queda de quase 11% desde 2003. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. No entanto, apesar dos bons resultados recentes, entre 2005 e 2013, nosso país representou 47% de todos os casos contabilizados na América Latina. E entre os jovens brasileiros com idade de 14 a 25 anos, o número de novos casos aumentou 40%. E o que não falta é informação. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, apesar das campanhas realizadas para informar sobre os perigos e as formas de se prevenir a doença, 45% dos brasileiros não usam preservativos nas relações sexuais. No programa de hoje, vamos falar sobre as estratégias do Ministério da Saúde para controlar a epidemia da AIDS no país e sobre os desafios que envolvem o dia a dia das pessoas com HIV positivo. Fique com a gente. Bom, para esse debate, nós convidamos o Jairo Bauer, psiquiatra e apresentador da série Ao Ponto, aqui do Canal Futura, que nós acabamos de assistir. Boa noite, Jairo. Boa noite, Larissa. E Marcelo Araújo de Freitas, coordenador de assistência e tratamento do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Boa noite, Marcelo. Obrigada pela presença. Boa noite, Larissa. E você, claro, também pode participar pelas nossas redes sociais. O nosso perfil no Twitter é o @Canal Futura e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. E tem também, claro, o nosso WhatsApp. O DDD é 21 968 668 414. Eu queria convidá-los a assistir uma matéria que a gente preparou que traz aí um panorama das políticas públicas de HIV no país. Vamos assistir. No Brasil, cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV, o vírus causador da AIDS. De 1980 até hoje, mais de 278 mil pessoas morreram por causa da doença. No entanto, desde 1996, quando foi implantado no Brasil o acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais utilizados no tratamento, a sobrevida dos brasileiros que vivem com AIDS aumentou. Entre 2004 e 2013, o número de óbitos caiu 6,6%, mas mesmo assim, a doença ainda mata 12 mil pessoas por ano. E o número de novos casos chama atenção. Só em 2013, cerca de 39 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença. De acordo com uma pesquisa realizada no início deste ano pelo Ministério da Saúde, os jovens ainda são as maiores vítimas. Enquanto a AIDS no Brasil tem uma leve tendência de queda, o número de casos em pessoas com idade entre 15 e 24 anos está aumentando. Entre 2008 e 2014, o crescimento foi de 40%. Nos últimos anos, algumas medidas vêm sendo tomadas para controlar a epidemia da doença. Em 2013, o Brasil se tornou o primeiro país do Hemisfério Sul a adotar uma proposta mais avançada para o tratamento da AIDS. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da utilização dos antirretrovirais para o tratamento de todas as pessoas com HIV positivo. Atualmente, também são distribuídos pelo SUS medicamentos para a profilaxia pós-exposição, ou seja, remédios que podem ser utilizados para prevenir a infecção do HIV até 72 horas após a relação sexual sem o uso de preservativo. Desde junho de 2014, uma nova estratégia de prevenção vem sendo testada no Brasil. Profilaxia pré-exposição ao HIV. A PrEP envolve a utilização diária de um medicamento antirretroviral por pessoas não infectadas, para reduzir o risco de infecção por meio de relações sexuais. Apesar das iniciativas relacionadas à prevenção, os desafios no combate à AIDS são muitos. A ampliação do atendimento oferecido pelo SUS, a redução da transmissão e a melhor qualidade de vida das pessoas que vivem com a doença.
Bom, são muitos assuntos que envolvem o tema, a gente espera passar por todos eles durante o programa, mas eu queria comentar um dado que chama a atenção, né? A gente tem bons índices divulgados hoje pelo Ministério, né? Uma diminuição da mortalidade por AIDS, mas os jovens não estão dentro desse quadro positivo, né, Marcelo? A gente teve um aumento aí de 40% na faixa etária entre 15 e 24 anos. A que se deve esse aumento nos jovens especificamente, né? E por que esse é um grupo que ainda preocupa tanto? É verdade, Larissa. Na verdade, os jovens é um grupo que preocupa em relação à questão do HIV/AIDS no mundo todo. O que a gente observou é que os países, na medida que eles foram evoluindo nas suas respostas à epidemia de AIDS, conseguiram um controle melhor da epidemia, alguns grupos começaram a aparecer, mesmo em países, por exemplo, da África, que tem epidemias generalizadas, na medida que eles conseguiram um controle maior, alguns grupos começaram a aparecer. Então, a gente começou a perceber que alguns grupos, mesmo nos países que já tinham epidemia concentrada, ainda mantém a epidemia aquecida, vamos dizer assim. Ela ainda tem uma taxa de transmissão mais alta do que no restante da população. E os jovens é um grupo que preocupa a gente aqui no Brasil, o mundo todo, porque isso é o que tem sido observado. E quando você faz um cruzamento de jovem com algum outro aspecto de vulnerabilidade, como gays e homens que fazem sexo com homens, como o programa do Jairo mostrou, você vê que o aumento ainda é maior. Então, é uma população que a gente tem trabalhado muito focado na juventude, porque tem nos preocupado muito. Agora, Jairo, você trabalha com jovens há muitos anos, né, em relação a esse assunto. Você acredita que essa é uma linguagem equivocada, de repente, que a gente usa em relação às campanhas direcionadas ao público jovem, ou, de repente, também é uma questão cultural e do comportamento mesmo dessa faixa etária? A questão de pensar, poxa, pode não acontecer comigo, ou uma despreocupação, né, em relação ao tema? É interessante, né? Tudo isso que a gente viu aí nesse primeiro VT e o que o Marcelo está trazendo para a gente, e que a gente também sentiu um pouco na produção, na fabricação do programa, né? Essa questão que parece que há uma série de razões que levam esse jovem a se expor mais a risco, né? Algumas delas você falou, Larissa, talvez uma certa despreocupação com o que vai acontecer no futuro, não prestar tanto atenção para esses riscos, talvez um distanciamento das fases mais críticas da epidemia, que são questões que a gente vinha batendo nessa tecla, mas além disso, a gente observa, por exemplo, no programa o Gabriel falando que com 14, 15 anos de idade, sabendo que ele era homossexual, ele morria de vergonha de comprar camisinha, né? Quer dizer, além da vergonha, essa questão do preconceito ainda, da autoaceitação, né? Da questão da autoestima, que impacta profundamente nas tomadas de decisão que esses jovens têm, né? Então, quando a gente pensa assim, os jovens fazem parte de um grupo mais vulnerável, né? Eles estão se arriscando, estão se colocando em mais situação de risco, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que está por trás disso, né? Então, essas razões emocionais, a gente sabe que não é falta de informação, a gente sabe que a informação está aí, mas uma mistura aí de uma certa despreocupação, com um certo distanciamento das fases mais críticas, mas esse medo, essa vergonha, essa questão da autoestima em relação à sua sexualidade, então acho que isso impacta profundamente. E aí, quando a gente pensa em estratégia, né, em política pública, acho que a gente tem que pensar numa coisa mais global, né? Assim, a gente investir num processo de educação, né, lá na escola, que fale não só de camisinha, né, nessa forma impositiva que a gente tem falado, tem que usar camisinha sempre, camisinha é fundamental, mas que discuta, né, a questão da sexualidade, a questão do preconceito, a questão da autoestima, a questão da convivência, da diferença, né, e eu acho que isso pode ter um impacto brutal, né, no comportamento do jovem. E como o Marcelo fala, só terminando aqui, claro, quando a gente pega um grupo dentro dos jovens específico, que é o grupo dos meninos ou dos homens que fazem sexo com outros homens, a gente percebe que essas questões talvez fiquem ainda mais evidentes, né? Elas ficam são mais ressaltadas, né? E aí eu acho que se a gente está falando que esse risco de contaminação ou de infecção nesse grupo é 10, 15 vezes maior que a população geral, a gente tem que ter uma atenção especial com eles, né? O Marcelo colocou isso já agora também, né? 65% dos casos de AIDS no Brasil são homens. Esse também é um perfil que se repete no público jovem, Marcelo? O homem que transa com o homem, também é esse o perfil desses casos que a gente está falando? Sim. Quando você faz o recorte
de gênero para a população jovem, você observa claramente que a população masculina de jovens é onde você observa o maior crescimento. E alguns estudos, não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, mostram também que a questão dos jovens gays, né, e HSH é uma parcela dos jovens que tem mostrado um aumento muito grande da epidemia, né? Então... Eu vou convidar, então, mais uma pessoa para participar do nosso programa. Claro. É o Jonathan Finkler, ele vai participar com a gente pela internet, ele tem 27 anos e há 2 anos descobriu que possui HIV. Jonathan, boa noite, obrigada aí pela sua disponibilidade em participar com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Jonathan, a gente está falando aqui dos desafios, né, do combate, da prevenção ao HIV. Há 2 anos você descobriu que possuía HIV positivo, né? Como é que foi esse diagnóstico nesse momento? E a partir de então, como é que você dá continuidade à sua vida social amorosa? Porque eu acho que esse é uma grande dúvida também que fica entre os jovens, né? Como é que eu faço então a partir de agora, né, para me relacionar com outros homens? Como é que eu faço para manter a minha vida social? Então, assim, na verdade eu descobri a minha sorologia há 4 anos atrás, né? E já estou há 3 anos em tratamento e, assim, questão de relacionamento é sempre complicado, né? É uma coisa que a gente debate bastante, principalmente entre os jovens, que é um paradigma, a gente contar logo de cara para a pessoa, né? Ou não contar nada. Assim, eu normalmente não costumo falar sobre essas questões logo no primeiro contato com uma pessoa, até porque você não sabe se vai rolar alguma coisa com essa pessoa, né? E tem ainda muita a questão do preconceito das pessoas em cima disso. Então, por um lado, para poupar, assim, as pessoas que eu gosto, minha família, desse preconceito, eu evito de abrir, assim, isso... para todo mundo. Na verdade, assim, eu estou começando a abrir mesmo mais agora, que eu já tenho uma segurança maior. Bacana. Como é que você pode conversar, então, com um jovem, que, como a gente está dizendo aqui, que o grande problema inicial, muitas vezes, não se preocupam com esse primeiro contágio, com o vírus, né? Que não se preocupam muito com a utilização da camisinha. O que você pode conversar e passar, então, para esse jovem que está nos assistindo agora, que ainda acredita, bom, isso pode não acontecer comigo, isso não é tão fácil assim de acontecer? Então, assim, em relação a mim, eu sempre prezava pelo... Eu sou ainda daquela geração, né, que tinha medo tinha medo da AIDS, né? Então, eu sempre, em casa, sempre fui incentivado à utilização do preservativo. Na escola também, tinha muitas palestras, sempre tinha essa coisa de se falar em doença sexualmente transmissível, né? No caso, hoje, as infecções, e se falava muito. Então, eu sou da época ainda de ter medo. Então, eu sempre usava preservativo. Até algumas vezes eu deixei de ter relações sexuais com algumas pessoas porque elas queriam se relacionar sem o uso do preservativo. Tanto que eu me infectei pelo vírus em apenas uma relação, né, que eu tive, em que estourou o preservativo e o menino simplesmente não falou nada para mim e foi me contar, na verdade, 2 anos depois. Assim, o que eu digo, penso em relação a isso dos jovens, eu acho que eles se cuidam, mas às vezes por uma série de outros fatores, primeiro, pelo afeto, né? Às vezes confiar muito numa pessoa, tá apaixonado, aí você acaba como de querer provar uma confiança né, e praticando a relação sem preservativo. Também tem a questão do álcool e das drogas, que eu acho que colaboram muito também com a ocorrência de relações sem uso do preservativo, porque às vezes o jovem bebe bastante nas festas, aí sai, na hora lá da empolgação, acaba realmente esquecendo, né?
Jonathan, eu vou trazer a conversa para cá, que o Jário quer comentar, por favor, Jário. Eu queria falar que o Jonathan trouxe alguns pontos super importantes e que são muito comuns, né? E que quando a gente conversa com jovens, eles trazem esses temas também. A primeira são acidentes eventuais que podem acontecer, né? Uma camisinha eventualmente pode estourar, você não percebe, ou a pessoa percebe e não conta. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o álcool e as drogas. Assim, a gente sabe que o álcool é um potente alterador, né, da capacidade que a gente tem de se cuidar, de se proteger. E muitas vezes as relações sexuais acontecem justamente depois de uma festa, de uma balada, que o indivíduo bebeu, que ele não está plenamente, né, sob controle de todos os seus atos, de tudo que ele faz. E a terceira coisa que eu acho que ele falou que é super importante, que muitos jovens, eles têm essa consciência da importância da camisinha, de se proteger, de tentar usar o preservativo sempre, mas a vida da gente não é regular, né? A paisagem da vida da gente vai mudando, então de repente no momento o indivíduo está tremendamente apaixonado e confia no outro e não fizeram teste, mas confiam um no outro e vão em frente, ou eventualmente um indivíduo que está num momento muito ruim da vida, está infeliz, está insatisfeito e aí está chutando balde, aí chuta o balde da camisinha também. Então, emocionalmente, né, a gente tem todo mundo tem, né, essas intercorrências, essas Sim. alterações emocionais. Quem nunca passou, né, por uma fase mais difícil, etc. E quem nunca, em algum momento da vida, se descuidou, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto importante, né? Então, o Jonathan traz aí umas questões que eu acho que são centrais para a gente entender por que o jovem, em algumas situações, fica mais vulnerável, né? E mais uma coisa também, já que também me chamou a atenção no que o Jonathan falou, foi dessa coisa da prevenção, do instrumento que você tem, da ferramenta de prevenção, ela às vezes não cair muito bem no relacionamento em relação à questão do que se um confia no outro ou não. Essa coisa de tipo, olha, por que eu vou usar preservativo contigo se eu confio em você? Essa coisa da confiança e o fato do instrumento de prevenção poder entrar com uma coisa de desconfiança, que é comum em todas as faixas etárias, não é uma coisa só de jovens, etc. Só de relacionamento dos homens com homens não, também, exatamente, é geral. Mas isso é uma grande barreira para a prevenção também, né? Para você conseguir. Você deu a informação de que você tem um altíssimo nível de informação e as pessoas continuam informadas, mas o uso do preservativo caiu ao longo do tempo, né? O mundo começou a pensar em outras estratégias complementares de prevenção, exatamente porque foi se observando isso, né? Você tem um instrumento que funcionou muito bem, de repente ele começou a ter algumas barreiras. Outros instrumentos, todo instrumento de prevenção tem as suas dificuldades, suas barreiras, os prós e contras. Mas aí se tentou chegar como a PrEP, que a gente discutiu aqui, outros instrumentos para prevenção. A gente vai falar sobre a PrEP já e a PEP também. Eu vou chamar o Jonathan mais uma vez. Jonathan, para a gente encerrar, como é que tem sido então a sua rotina de tratamento, né? Muitas pessoas pensam assim, a gente até assistiu no Ao Ponto, a Aline falando, o programa do Jário, que não é tão simples viver com a AIDS. Eu queria que você desse então seu depoimento final falando sobre a sua rotina de tratamento e o seu dia a dia, né? A AIDS não é tão assustadora assim quanto parece ser. Não é tão assustadora, mas assim, a questão do tratamento é bem complicado mesmo, principalmente no início. Foi bem difícil a fase de adaptação aos medicamentos. Eu passei por, eu digo assim, fiz um test drive de cada efeito colateral, né, que eles podem trazer. Eu tive fases de tontura, fases de insônia, ainda tenho muita insônia hoje em dia. Fase dos pesadelos, né? A medicação que eu tomo, ela causa muita alucinação, muitos sonhos e pesadelos. A questão do vômito, da náusea, diarreia eu não cheguei a ter assim constante, mas eu tive alguns episódios isolados. Até uma coisa assim que eu gostaria de falar assim, é que muitos jovens eles acham assim que ouviram muito falar dessa questão, porque hoje em dia a AIDS não mata, que tem tratamento e que você pode viver super bem, mas não é viver super bem, né? É uma série de coisas que você tem que mudar na sua vida. São exames de 3 em 3 meses, ou 4 em 4 meses. Você tem que cuidar colesterol, você tem que cuidar glicemia, você tem que cuidar a questão do que você come, influencia inclusive nos efeitos colaterais. Por exemplo, se eu comer gordura um pouco antes de tomar o meu medicamento, os efeitos colaterais vão ser 2, 3 vezes mais fortes naquele dia. Então, é tudo um monte de fatores que interferem no tratamento. A questão das mudanças no corpo, que a gente vai notando, né? Eu já estou há 3 anos e meio, já quase em tratamento,
tive uma boa adesão ao tratamento, sempre tomei certinho meu medicamento. Então, mas mesmo assim eu já comecei a observar algumas mudanças no corpo e a gente fica preocupado nesse sentido, do que essa medicação pode causar no nosso corpo ao longo tempo, né? E muitos jovens não pensam ao longo tempo, eles pensam no momento, agora tá tudo bem, então é um comprimido por dia? Mas o que vai causar um comprimido por dia durante 30 anos, digamos assim? Jonathan, eu queria muito agradecer mais uma vez a sua participação no programa. Obrigada aí por contar um pouco da sua história e disponibilizar o seu tempo também para a gente. Viu? Uma boa noite. Obrigada a vocês pela oportunidade. Boa noite. Obrigada. Marcelo, esses efeitos colaterais que o Jonathan colocou são realmente efeitos comuns ao tratamento? E qual é a importância, então, da utilização correta do medicamento para quem já está passando aí por tratamento para o HIV e para a AIDS? O tratamento para AIDS, ele mudou muito ao longo do tempo, né? No início da epidemia, quer dizer, no início não tinha nem muitos medicamentos, eu tinha alguns poucos medicamentos que faziam um efeito, né, mais ou menos, não é a mesma coisa do efeito, a eficácia que eles têm hoje. Mas eram tratamentos que tinham muitos efeitos colaterais e eram muitos comprimidos por dia, né? Quer dizer, era um tratamento bem mais difícil. E difícil de manter também difícil, a rotina, né? Para tomar todo dia, né? Muito difícil. Tinha resistência do vírus também, né? Tinha, até porque eram menos medicamentos, era mais fácil o medicamento falhar ao longo do tempo, né? Por causa disso. Ao longo do tempo que se foi chegando no conceito de terapia, foi se tendo drogas mais novas, por um lado. E o conceito da terapia combinado, com pelo menos 3 antirretrovirais, isso fez uma mudança total na própria epidemia, né? Foi o que mudou aquele conceito de AIDS morte, né? Aquela mortalidade altíssima que tinha as pessoas com HIV, para uma AIDS mais com cara de doença crônica, que é o que a gente vê hoje, né? E eles foram, então, melhorando bastante. Hoje nós temos medicamentos que são muito eficazes. A combinação deles é bastante eficaz. Quando a gente olha, a gente até também soltou esse dado hoje na divulgação do boletim epidemiológico, o nível de supressão viral abaixo de 1.000 cópias é quase 90% no Brasil. Dos pacientes que estão tratando, 90% tem carga viral suprimida, estou falando abaixo de 1.000 cópias. Mais ou menos 80 indetectáveis. Então, assim, é um nível alto de sucesso de tratamento. Então, você vê que o tratamento ele funciona muito bem, né? Ele funciona muito bem. Agora, apesar de ter melhorado muito, ainda existem alguns efeitos colaterais, que não necessariamente é experimentado por todo mundo. Você vê gente que teve, o Jonathan está contando que ele teve bastante, né? Algumas pessoas não têm, então varia muito de pessoa para pessoa, né? E a tendência no tratamento é a gente ter as drogas novas cada vez com menos efeitos colaterais, né? E mais fáceis de serem tomadas todos os dias. Jário, por favor. Isso que o Marcelo está falando, acho que é super importante, né? Mudou totalmente, né? Essa paisagem aí de tratamento, assim, hoje de fato é muito mais fácil, os esquemas terapêuticos são muito mais fáceis, mas não é a coisa mais simples do mundo, né? O indivíduo pode ter efeito colateral, o indivíduo jovem que começa a tomar esse remédio com 20 anos de idade pode ter que tomar esse remédio 30, 40, 50 anos, né? E aí, assim, você tem uma série de efeitos colaterais que podem, né? Ou de efeitos no corpo que podem se acumulando. E tem uma questão interessante, Larissa, que para muita gente, acho que principalmente os mais jovens, que não experimentaram nenhum problema, nenhum tipo de sintoma da doença, nada. O tomar o remédio é uma espécie, muitas vezes, de concretização, né, da infecção, né? É uma lembrança, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, que eles têm que tomar o remédio porque eles têm, né, porque eles estão infectados pelo HIV. Então, com o tempo que a gente, às vezes, vê, que isso é comum com várias doenças crônicas, com o HIV a gente também percebe isso, a pessoa passa a não tomar o remédio da maneira correta, deixa de lado, não adere tão bem ao tratamento, que é uma das discussões que a gente tem. E aí essa supressão da carga viral que o Marcelo está trazendo não é tão boa, né? E hoje, né, o que a gente... Quanto menor a carga viral, menor a chance de transmissão também. E aí o que a gente trabalha como expectativa hoje, que se a carga viral é indetectável, é praticamente nula a chance de transmissão. O que é importante, né, para o indivíduo, para a saúde do indivíduo, e é importante também, se a gente for pensar do ponto de vista da prevenção da doença, porque esse indivíduo ele tem uma chance muito, muito menor de transmitir, né? Então essa coisa que a gente fala, teste para todo mundo, diagnóstico para todo mundo, tratamento de início rápido e uma boa adesão, né, uma boa aderência ao tratamento, assim, indetectável,
detectar a carga viral, são estratégias importantes, né? O Jairo colocou aqui, a gente já está caminhando para o fim do primeiro bloco, mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho para falar sobre a importância, então, do diagnóstico precoce. Isso facilita o tratamento também, né, Marcelo? Facilita. Essa é a grande questão. A gente ali mostrou também no VT que nós indicamos o tratamento para todo mundo que tem HIV, independente de algum problema, sistema imunológico, quer dizer, todos com HIV têm indicação de tratamento aqui no Brasil desde 2013. Né? E na época, os estudos já mostravam que reduzia bastante a transmissão. Agora, é o que chamam de tratamento precoce, né? Chamava-se na época. E chamava tratamento como prevenção, né? E aí, alguns estudos esse ano, ficou super consolidado isso. A OMS lançou o manual essa semana agora, o manual de tratamento novo deles, já indicando o tratamento para todo mundo, porque saíram outros estudos mostrando que o benefício não é só a questão da transmissão, mas é um benefício clínico. Um dos estudos eles tiveram que interromper, porque o pessoal que estava começando imediatamente o tratamento com o CD4 alto, eles estavam tendo um benefício muito claro em quem estava esperando para começar com o CD4 mais baixo. CD4 é as células de defesa do organismo. Sempre foi o que se usou para indicar tratamento ou não, sabe? Acima de tal valor começava, nível imunológico mais baixo começava o tratamento. Não tivesse muito baixo, poderia esperar um pouquinho, vamos esperar, a hora que começar a baixar, trata. E o conceito mudou, o conceito agora é diagnosticou, já tratou. Né? A gente vai encerrar o primeiro bloco, mas eu queria convidar você que está nos assistindo a participar com a gente. Mande a sua pergunta pelos nossos perfis no Twitter, @Canal Futuro, e também na nossa página facebook.com/Canal Futuro Oficial. E o nosso WhatsApp, o DDD é 21 968 668 414. A gente volta já já. Estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS. Do meu lado, Jairo Bauer, psiquiatra e apresentador do programa Ao Ponto, e o Marcelo Freitas, do Ministério da Saúde. Bom, a gente teve uma boa notícia essa semana, né, que foi publicada ontem no Diário Oficial, que é o autoteste, né? O autoteste é aquele, vamos comparar, não sei se o Marcelo concorda comigo, mas é como se fosse o teste de gravidez que a gente utiliza em casa, né, que a gente compra em farmácia. Vai ser mesmo nesse modelo, Marcelo? E quando é que a gente vai poder, então, ter isso comercializado? O princípio, vamos dizer assim, é bem parecido com isso, Larissa. Quer dizer, a Anvisa agora liberou o registro de produtos para fazer testagem por fluido oral, né? Autotestagem por fluido oral, né? Que são produtos que serão vendidos nas farmácias, né? Então, qualquer cidadão, ele pode ir diretamente à farmácia e adquirir esse produto e fazer o seu teste, né? É um teste de triagem, né? Então, aqueles casos positivos precisam ser confirmados e tudo mais. No mundo todo, o autoteste ele tem sido visto como uma ferramenta importantíssima. É uma ferramenta complementar, na verdade. Ela não vem substituir os testes que já são feitos em serviços, que já são feitos por profissionais de saúde. Mas a gente sabe também que muitas pessoas não querem ir a um serviço de saúde para fazer o seu teste, não querem passar por uma rotina do serviço de saúde ou vão achar muito mais cômodo, muito mais fácil fazer nas farmácias, né? Então, foi uma ótima notícia realmente que a gente teve. Acho que é interessante isso. Dessas 750 mil pessoas, mais ou menos, que vivem com HIV no Brasil hoje, o Ministério da Saúde estima aí que cerca de 20%, Marcelo me corrija se eu estiver errado, quase 150 mil pessoas desconhecem o seu status sorológico. E aí, eu acho que o autoteste talvez ele consiga ampliar, né, esse número de diagnósticos ou de testagem que a gente tem, né? E aí o indivíduo entra mais rápido nesse esquema que é o esquema preconizado hoje, que é teste, tratamento precoce e adesão, né? Com isso, que benefício tanto para a pessoa da importância, né, desse diagnóstico precoce, né? Quais seriam então as regras ou sugestões de utilização desse autoteste pelo Ministério da Saúde, Marcelo? Então, o produto ele vai vir com as regras exatamente da utilização. Ele vai vir com as instruções e ele vai vir também com
um DISC, né, um número de telefone que as pessoas vão poder ligar para tirar dúvidas sobre tanto a questão do diagnóstico, quanto a própria questão do HIV, do viver com HIV e AIDS, etc. Quer dizer, todas as questões, diagnóstico, tratamento. Então, vai ter uma espécie de um hotline para o pessoal poder ligar e poder tirar as suas dúvidas. Eu queria comentar um dado que saiu hoje nesse último boletim, né? Do Ministério da Saúde, que entre 2013 e 2014 caiu a taxa de detecção de HIV em 5,5%. Só que um outro dado mostra que a mortalidade de AIDS desde 2013 caiu 11%. À primeira vista, poxa, 11% é pouco. Mas eu queria que vocês dissessem o quanto esse número é significativo, né? Quanto a redução, não só de detecção, mas também de mortalidade pela AIDS é significativo. Assim, olhando para esse dado, eu acredito que a gente está começando a ver uma mudança que vai ser maior nos próximos anos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente mudou a recomendação de tratamento para todos em 2013, a gente foi acompanhando o que a gente chama de CD4 de início de tratamento, ou seja, como é que estava o nível imunológico das pessoas quando elas começaram o tratamento. Se você pegar mais ou menos 3, 4, 5 anos atrás, você tinha que 15%, 20% no máximo das pessoas que começavam a tratar tinham um bom nível imunológico. E hoje, depois da publicação do protocolo em 2013, esse número foi aumentando e hoje é quase 50%. Então, esse é uma grande conquista. Isso primeiro é uma grande conquista, mas faz mais do que isso. Ele faz a gente esperar um impacto em mortalidade, em adoecimento por AIDS nos próximos anos, né? Então, provavelmente isso seja o começo de uma mudança nesse número. Eu espero que realmente seja isso que esteja acontecendo. Jair está concordando com o Marcelo. Não, totalmente. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é nesse sentido mesmo. Acho que são bons indicadores, né? Jair, a gente tem algumas experiências internacionais, principalmente nos Estados Unidos, né, em relação ao que a gente estava falando aqui de tratamento, né, de diagnóstico precoce. Gostaria que você comentasse o quanto esses casos podem contribuir também por combate à epidemia aqui no Brasil, né? São Francisco, por exemplo, a gente conversava aqui no intervalo. São Francisco tem um exemplo bastante interessante, né? Eles conseguiram ampliar muito, né, essa taxa de testagem da população e o início do tratamento muito precoce. A gente está até conversando um pouquinho antes, Larissa, muitas vezes o indivíduo faz o teste e já sai, né, dessa consulta, que ele recebe o diagnóstico, com a prescrição do remédio, a indicação de onde pode conseguir, consulta marcada. Então, é muito rápido o início do tratamento, né? E mais do que isso, existe uma atenção muito grande dos serviços de saúde para com esse indivíduo que está começando a tomar o remédio. Então, se ele não aparece na consulta ou se ele não vai pegar o remédio, manda o WhatsApp para o telefone dele, tem uma busca mais ativa numa tentativa de vincular esse indivíduo ao esquema de tratamento. É realmente uma rede, né? É uma né? rede, porque no começo, imagina assim, é um turbilhão na cabeça da pessoa, né? Existe, além das resistências institucionais, né, assim, que o Marcelo colocou isso, hoje o acesso é universal e hoje o tratamento pode ser iniciado a qualquer momento, a gente percebe que essa não é uma situação que é homogênea no Brasil inteiro, algumas cidades ainda têm um processo muito mais moroso, muito mais lento, então esbarra nessas resistências institucionais, esbarra às vezes nas resistências do indivíduo, né, que tem um tempo de metabolizar tudo aquilo, o que aconteceu com ele, como que ele vai agir dali para frente. Então, às vezes, ele demora 1 ano, 2 anos para começar o tratamento. E seria bacana, assim, a gente está vendo, desde o ponto de vista da saúde, como do ponto de vista de prevenção, que ele começasse esse tratamento antes. A gente tem uma pergunta aqui para o WhatsApp, eu vou encaminhar para o Marcelo Helder, de 20 anos, diz assim: descobri que tinha HIV em fevereiro, mas só tratei por 1 mês. Depois acabei me mudando de cidade e não continuei o tratamento. A dúvida dele é, se voltar a fazer o tratamento agora, o CD4 vai reduzir? O tratamento, ele vai aumentar o CD4, é o contrário. Quer dizer, quanto maior o CD4, melhor para ele. Né? Mas não sei se a dúvida dele é, eu usei durante 1 mês e agora eu não sei se... o que teve o CD4 com a volta do tratamento? Eu acho que é vírus, que talvez a carga viral que ele está perguntando. De repente a gente percebe até, eu acho que é isso. Se a carga viral dele vai diminuir se ele voltar ao tratamento agora, depois desse momento que ele interrompeu o tratamento. Olha, a carga viral, num tratamento efetivo mesmo para HIV, né, o tratamento que a gente tem hoje, a carga viral ela desce rapidamente. Na verdade, a gente tem um tempo que é de 6 meses
que a gente admite que nesse tempo a pessoa pode ainda ter uma carga viral detectável nos exames que a gente tem hoje. A partir de então, o que a gente espera é que essa pessoa não tenha mais carga viral detectável nos exames que a gente tem. Não significa que ela se curou, não significa que o vírus saiu do organismo, mas significa que ele está numa quantidade mínima, tão pequena, que o exame não consegue detectar. Bacana. Eu queria chamar mais um convidado para a nossa conversa, então, para a gente falar da PrEP, né, que é uma estratégia nova utilizada aí pelo Ministério da Saúde, que é a profilaxia pré-exposição, e quem vai explicar para a gente um pouco melhor o que é a PrEP é o Ricardo Vasconcelos, médico infectologista do PrEP Brasil. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Larissa. Boa noite, Jairo. Boa noite, Marcelo. Tudo ótimo aqui, e vocês? Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, Ricardo, o que é, afinal, a profilaxia pré-exposição, né? Alguma dúvida que fica, por exemplo, ela dispensa o uso de preservativo? Como é que esse tratamento pode ser alinhado, então, aos outros tipos de prevenção ao HIV e à AIDS? De jeito nenhum a PrEP vai substituir a camisinha. O conceito de PrEP, Larissa, é mais ou menos o seguinte: uma pessoa ela tem que ter um cardápio de prevenção que ela vai escolher o que encaixa na vida dela. Sem dúvida nenhuma, a camisinha é fantástica e protege não só do HIV, mas das outras DSTs. Entretanto, ela sozinha já se mostrou parcialmente apenas eficaz para proteger do HIV, como os números mostram aí, 40 mil novos casos. A PrEP seria tomar um comprimido de antirretroviral todos os dias da sua vida para que você não pegue HIV. Para quem que a gente recomendaria isso? Para aquela pessoa que só com a camisinha não consegue se proteger de maneira consistente. São aqueles casos que a gente colocou aqui no primeiro bloco, né? As pessoas que por um momento esquecem de usar a camisinha ou por algum motivo específico não utiliza durante a relação sexual. A PrEP ainda está sendo avaliada no Brasil, né, Ricardo? Qual a expectativa de vocês da PrEP Brasil para que esse tratamento se torne realmente efetivo e que ele faça parte, então, das políticas públicas de saúde? É exatamente isso que você falou, que é o PrEP Brasil. A gente não está tentando, com o nosso projeto, que é financiado pelo Ministério da Saúde, tentar ver se no Brasil o comprimido vai funcionar ou não. Que funciona, que protege do HIV, isso já foi demonstrado com estudos muito bem feitos. A gente quer saber se na realidade brasileira isso vai funcionar no sentido das pessoas aderirem, entenderem, aceitarem e abraçarem a ideia da prevenção utilizando essa estratégia. Se uma pessoa, em qualquer lugar do planeta, toma o comprimido direitinho, ela vai conseguir estar bem protegida do vírus. Será que no Brasil, um brasileiro vulnerável, ele vai conseguir tomar esse comprimido direitinho, voltar em consultas agendadas e usar essa estratégia de maneira correta? Isso que a gente está vendo no PrEP Brasil. E parece que sim, conseguimos, viu? Que bom. Dentro desse estudo, Marcelo, a gente até viu no programa Ao Ponto, que foi exibido anterior aqui ao Sala Debate, é o caso de um personagem que é voluntário da PrEP, né? E você pergunta para ele em algum momento como é que tem sido o uso do preservativo no dia a dia dele. Como é que você percebe uma mudança de comportamento nas relações sexuais dos voluntários no PrEP? A pergunta é para mim ou para o Marcelo? Acho que é para mim, né? Para você, eu falei, Marcelo, perdão, Ricardo. Desculpe. Ricardo, como é que você tem percebido a mudança de comportamento dos voluntários que participam da PrEP e dos estudos? O nome disso que você está falando ou seja, o abandonar a camisinha porque a pessoa está tomando um comprimidinho que protege ele do HIV, o nome disso é compensação de risco. É um dos grandes medos que nós que trabalhamos com PrEP temos. Porque não adianta você proteger a pessoa do HIV e ela, de repente, pegar muito mais hepatite C, muito mais sífilis do que ele pegava antes. Então, a compensação de risco seria a definição de a pessoa abandonar a estratégia que ela usava anteriormente de prevenção por conta do comprimidinho que protege ele do HIV. Lá no PrEP Brasil, a gente ainda não tem ainda os resultados finais. Eu só tenho a percepção do atendimento dos voluntários e não sinto que eles estão abandonando. Outros trabalhos que já foram publicados que mostravam se havia ou não compensação de risco, em outros países inclusive, nenhum deles conseguiu mostrar que houve. Aliás, o contrário, uma pessoa que fica voltando a cada 3 meses para discutir um pouco de prevenção, para fazer uma testagem de HIV e de outras DSTs, para conversar com nós da equipe multidisciplinar que participamos lá do PrEP e para entender o aconselhamento de redução de risco que ele tem, eles acabam usando mais camisinha do que eles usavam antes.
Um outro trabalho que já terminou, que aconteceu de 2007 a 2012 aqui também com PrEP, inclusive no Brasil, mostrou que no final dos 5 anos no segmento, tinha voluntário que não transava mais, nunca mais sem camisinha. Ele nem precisaria mais estar tomando PrEP, ele como se fosse assim, aprendeu a usar camisinha. E, Ricardo, tem efeitos colaterais esse medicamento? Não dá para dizer que não tem. Todo remédio tem um possível efeito colateral, né? A PrEP, nos estudos muito bem feitos, conseguiu demonstrar que existe no comecinho do tratamento, até umas 4, 5 semanas do início do tratamento, podem acontecer eventos adversos leves, por exemplo, gastrointestinais, um pouco de dor no estômago, um pouco de azia, um pouco de cansaço, alteração do hábito intestinal. Entretanto, quando passa desse primeiro mês, é como se o corpo tivesse se acostumado com o remédio e esses efeitos colaterais todos desaparecem. O Thiago mesmo contou isso, né, no começo da reportagem. E, Ricardo, para a gente finalizar, a gente está com 500 voluntários no Rio de Janeiro e em São Paulo, e esse estudo começou a ser feito também em Porto Alegre e em Manaus, né, que são são as capitais, né, os estados Amazonas e Rio Grande do Sul, que possuem os maiores índices de HIV e AIDS no Brasil. Ainda é possível se voluntariar no projeto, Ricardo? Como é que a gente tem mais informações? Sim, aqui a primeira fase do PrEP Brasil, que foi no Rio e São Paulo, a gente já não consegue mais incluir ninguém. Nós temos os 500 voluntários tomando comprimidinho de PrEP há mais ou menos 1 ano e meio. Em Manaus e em Porto Alegre, ainda estamos tendo booster voluntários. Então, se você que mora em Porto Alegre ou em Manaus se vê vulnerável ao HIV e que não consegue se proteger apenas com a camisinha, busque o site prepbrasil.com.br e vai conseguir mais informações lá. Tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua participação e parabéns por esse trabalho. A gente vai continuar acompanhando as pesquisas, viu? Conte com a gente aqui no Futura. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau. A gente vai mostrar para quem está em casa rapidinho, Jairo, o site do PrEP Brasil que o Ricardo acabou de mostrar. A gente vai finalizar aqui com ele. prepbrasil.com.br é o site da PrEP. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa nova estratégia, né, do Ministério da Saúde no combate à epidemia da AIDS no Brasil, tem mais informações aqui sobre o estudo, informações e aqui uma aba de Fale Conosco em que você pode tirar então as suas dúvidas sobre esse tratamento. Jairo, por favor. Eu quero aproveitar para perguntar para o Marcelo, que está aqui do meu lado, o seguinte. Marcelo, o PrEP Brasil está apontando, aí a gente não tem os resultados finalizados, mas que talvez seja uma estratégia importante, né, de complementação, aí uma estratégia a mais que o Ricardo Vasconcelos coloca ali no cardápio de prevenção, junto com a profilaxia pós-exposição, que também está facilitada hoje no serviço de saúde, no SUS. A minha pergunta para você é assim, a expectativa do Departamento e do Ministério da Saúde é aprovar isso já em 2016? Como que você está vendo isso? Uhum. Em relação à PrEP, só alguns comentários antes da sua pergunta. Eu acho que a PrEP ela é muito interessante porque ela deixou muito claro algumas coisas. De que não adianta você falar de um instrumento de prevenção para todo mundo. Essa coisa o discurso camisinhocêntrico, que a gente brinca falando assim, de que você fala de um instrumento e fala para todo mundo, olha, todo mundo utilize. Mas eu não dou conta de utilizar, tem que utilizar. A tua resposta não é, ok, vamos ver outras possibilidades. Não, tem que utilizar. Então, até porque, como o Ricardo falou, né, outras doenças sexualmente transmissíveis, você vai se proteger usando a camisinha. Não adianta, não é efetivo. Você vai falar, tem que utilizar, a pessoa não se dá bem, não adianta. Né? Então, quer dizer, sair disso e entender hoje o conceito que a gente trabalha de prevenção combinada, quer dizer, a prevenção ela é feita por uma combinação de estratégias, ela não é uma coisa isolada. Né? Isso aí é fundamental, é o pulo do gato, vamos dizer assim, em relação à prevenção no mundo todo. Em relação à PrEP, não tem dúvida mais da eficácia, não tem. Essa questão da compensação de risco, de deixar de usar preservativo por estar usando comprimido, realmente os estudos não estão mostrando isso, porque a abordagem de prevenção da PrEP é muito diferente. Né? Ela é até diferente da PEP também, que a PEP você teve um acidente e aí você tem indicação ou não de tomar aquele comprimido por 28 dias. Para quem está assistindo a gente não sabe o que é, por Marcelo, favor, a profilaxia pós-exposição, né? Isso. Como é que é a utilização rapidinho? Desculpe.
É o comprimido porque dos 28 é uma dúvida, dias né? seguintes. Que a gente está aqui falando, o Lógico. termo técnico, e muitas vezes as pessoas não tem que têm o explicar, você conhecimento. tá certa, né? Larissa. Eventualmente tem um acidente, a pessoa transou sem camisinha ou a camisinha estourou, ela vai no serviço de saúde, é avaliado o risco e aí ela começa, em até 72 horas, começar a tomar um comprimido por dia por 28 dias. É quase uma pílula do dia seguinte de Os 28 dias, né, seguintes, Marcelo? É isso aí. Mas aí você, nesse caso da PrEP, a pessoa tem uma situação, ela vai, faz uma avaliação e é indicado ou não a medicação para ela, para esses 28 dias. A PrEP, realmente é importante você conversar sobre prevenção, sobre as práticas da pessoa que está ali na tua frente, está interessada em tomar PrEP. Né? E para poder fazer essa avaliação, ver se a PrEP realmente vai funcionar. A PrEP também é uma coisa que os estudos já mostraram, é que a PrEP não é para todo mundo. Ela é eficaz numa população de alto risco. Por isso que o Ricardo, até quando ele chamou para o recrutamento, ele já fez um pouco da seleção, que é falando, olha, você que tem dificuldade de usar preservativo, né? Então é um público da PrEP, são pessoas que têm uma dificuldade de usar preservativo realmente. E não é né? para a vida toda, né, Marcelo? Também não, pode ser uma fase da vida do indivíduo. Essa é a diferença. Não é uma prescrição que você faz assim, olha, toma isso todo dia pro resto da vida. É uma coisa que você precisa avaliar junto com a pessoa as condições de vida. Você falou aquilo. Tem hora que a pessoa está num relacionamento super sério. Tem hora que ela vai para bagunça. Depois ela volta. Depois ela está pensando em alguns projetos para a vida. Então, tudo isso vai modificar, vai influenciar nas suas práticas, né? E é isso que você precisa analisar para saber quando que a PrEP vai poder ser utilizada. E agora, finalmente, respondendo a sua pergunta, nós já estamos, já fizemos, até montamos um comitê técnico para começar a desenhar um protocolo de PrEP. A gente, com esses estudos agora, tanto com o PrEP Brasil agora, a ideia foi isso, avaliar, porque tem uma questão também cultural, tem uma questão de que cada população, dependendo dos seus hábitos, seus conceitos, se eles vão aceitar, se não vão e tudo mais. Então, e até agora está indo tudo bem, está mostrando como nos outros países que realmente é uma estratégia super interessante. Então, agora nós estamos fazendo isso, nós estamos avaliando como que a gente poderia implantar com uma política de saúde pública em 2016. É realmente uma revolução, né? É bem bacana. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui já pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu vou ler uma para o Jairo Anderson Ramírez, diz o seguinte: você até colocou isso sobre educação sexual, se eu não me engano, no primeiro bloco. Existem programas escolares do Ministério da Saúde, em conjunto ou não, com o Ministério da Educação, que levem a discussão sobre o aumento do número de casos e prevenção aos jovens já na idade escolar? Então, tem algumas coisas, a gente tem alguns programas desenhados, mas eu ainda acho assim, que muitas vezes você tem uma dificuldade de implantação desses programas na rede pública e muitas vezes na rede particular também. E eu acho que a gente continua com uma abordagem ainda muito médica, muito da doença, muito do biológico, e a gente desconsidera uma série de questões que são essenciais quando você vai discutir sexualidade, né? Que é a questão da emoção, a questão do comportamento, a questão da autoestima, a questão da orientação sexual, a questão do gênero, a questão de relações entre homens e mulheres, empoderamento da mulher. Então, tem uma série de outras questões que eu acho que, no meu entender, precisam ser melhor endereçadas para que essa educação sexual seja uma educação sexual que possibilite que o indivíduo faça as suas escolhas, né, com autonomia, responsabilidade, liberdade, tomando mais conta de si, e um discurso menos biológico, talvez menos medicamentoso, menos médico, menos impositivo, né, mais horizontal, menos vertical. Mais comportamental também, né? Existe um programa, saindo um pouquinho do que o Jair está falando, só para informar ele que fez a pergunta, né, que é o Saúde nas Escolas. Ele tem um componente, saúde e prevenção nas escolas, ele tem um componente de HIV/AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, tudo mais nesse programa, que as escolas elas têm autonomia total para implantar ou não esse programa, né? E aí a gente sabe que é muito complicado, porque até chegar na escola, na verdade, você tem governo estadual, municipal, você tem vários atores, tem diretor da escola, orientador educacional, né? Pais, quer dizer, você tem vários atores que muitas vezes não deixam com que isso seja desenvolvido na escola, né? Agora, uma maneira que a gente está aprendendo muito, você até abordou no programa, que foi o curso de jovens lideranças, que é essa coisa de trabalhar diretamente com o jovem, essa coisa de fazer uma linha, um canal direto com o jovem. Isso tem dado um grande resultado, né? A gente fez agora alguns cursos de jovens lideranças com o intuito de que eles façam
uma educação de pares, para que eles sejam pessoas disseminadores, enquanto jovens, eles sejam disseminadores de informações, de meios de prevenção, da importância do tratamento, né, das coisas importantes relacionadas ao HIV, e que eles também façam um papel de controle social no Sistema Único de Saúde, que eles entendam o Sistema Único de Saúde e façam um papel de controle social. E os jovens estão super interessados. A gente abriu 50 vagas agora no último curso, teve mais de 1.000 interessados. Né? Então, a gente está tendo um ótimo retorno com a gente tem... Desculpa, favor, eu acho que é super importante essa organização do jovem, essa mobilização do jovem na busca, né, de um projeto de sexualidade, de educação que seja adequado para eles, porque eu acho que a gente esbarra muitas vezes, e hoje em dia de uma maneira muito importante, em alguns movimentos políticos, às vezes extremamente conservadores. Né? Então, quando você tenta avançar um pouquinho na discussão de orientação, de gênero, aí você já é taxado de ser uma pessoa que está querendo impor uma ideologia assim, assada, assim. Então, a gente vive em alguns momentos, Estamos passando, inclusive, por um momento bastante conservador. Pois né? assim, às vezes você tem a impressão que voltamos à idade das trevas, né? Quando a gente está falando de comportamento e educação sexual. Então, eu acho que é importante essa organização do jovem, até como um disparador de pressão. Claro. Importante, né? A gente tem um infográfico que a nossa equipe preparou, eu queria mostrar. A gente já falou desses dados, mas eu queria mostrar mais uma vez para quem está em casa. Olha só. No Brasil, cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV, 1,5 milhão de pessoas morrem vítimas da AIDS no mundo, morreram em 2012. E tem um dado ali que eu queria comentar com vocês agora, que é 53,2% foi o crescimento do número de pessoas com HIV em tratamentos pelo SUS desde 2008. A gente tem outros dados ali sobre os jovens e 45% não usam camisinha, dados que a gente já comentou. Aquele dado ali, Marcelo, 53,2% foi o aumento de pessoas que se tratam pelo SUS. A gente tem aí uma média de 39 mil, 40 mil casos por ano. O nosso Sistema Único de Saúde está preparado para atender tantas pessoas? Como é que você avalia, então, esse aumento e como é que você avalia o tratamento dessas pessoas que se contaminam com HIV todos os anos? Eu entendo assim, nós estamos preparados do ponto de vista de termos medicamentos no Sistema Único de Saúde, de termos políticas, nós estamos. Aliás, nós não apenas estamos, como assumimos o compromisso de até 2020 ter 90% das pessoas diagnosticadas em tratamento. É um compromisso mundial, na verdade. O Brasil faz parte também das metas, as famosas metas 90, 90, 90. São as metas da OMS, da UNAIDS, né? Que é ter 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, dessas 90% em tratamento e dessas 90% com carga viral indetectável até 2020. E nós estamos fazendo tudo e temos tudo para alcançar essa meta até 2020. Agora, é necessário, e a gente tem feito uma discussão com os estados, com municípios, para discutir a rede de serviços que atende as pessoas com HIV. Né? Hoje nós precisamos olhar para essa rede de serviços, nós sempre trabalhamos com uma rede de serviços especializados em HIV/AIDS, que foi maravilhosa e sempre funcionou muito bem, principalmente quando você tinha um número menor de pessoas que precisavam de atendimento e tinha uma complexidade muito grande. Né? A AIDS ela levava à morte, era muito difícil, quer dizer, eram outros tempos. Hoje, num momento que você tem um comprimido para tomar por dia, o tratamento é isso, né? Pelo menos de primeira linha, e que é muito mais fácil, né? Então a gente está jogando essa discussão agora com estados e municípios. Como que a gente vai olhar para essa rede? Como a gente vai envolver outros serviços, como serviço de atenção primária? Quer dizer, como nós vamos envolver e melhorar e de fato dar um acesso de qualidade para essas pessoas? Porque a gente teve um aumento expressivo de 53%. Mas ao mesmo tempo, nós ainda temos 65% de pessoas tratando daquilo que a gente quer alcançar até 2020. Então, veja que a gente tem mais 35% para crescer. Sim. Né? A gente está caminhando para o fim do programa, mas eu quero dar uma informação para quem está em casa, que a gente vai continuar essa conversa no Periscope. Então, você que está nos assistindo, que tem acesso ao Twitter, fique de olho que a gente já vai gerar um link para você continuar acompanhando, então, a nossa discussão depois do encerramento do programa na tela da televisão, mas a gente continua na tela da internet. Olha, tem uma pergunta aqui da Monalisa Moreira pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: a PrEP, Jairo, é indicada para quem gostaria de ter filhos com uma pessoa com HIV positivo?
Eu acho que aí é uma questão diferente, né? Assim, hoje a gente sabe que as mulheres que querem ter filhos e os seus parceiros são soropositivos, né? Se esse parceiro tiver tratado, né? Se ele estiver tomando um medicamento e com carga viral indetectável, a chance dele transmitir numa relação sexual desprotegida é muito pequena. Mas tem outras estratégias, né, Marcelo, para as mulheres que querem engravidar. Né? Você sabe que a PrEP é uma coisa que tem sido discutida mesmo no planejamento reprodutivo, né? A gente vai fazer uma discussão esse ano agora, a gente soltou um manual novo agora no final do ano, tem algumas semanas, de transmissão vertical, mas nós vamos fazer uma discussão agora em relação ao planejamento reprodutivo, que é exatamente isso. A PrEP, em alguns locais, ela tem sido considerada como um instrumento dentro do planejamento reprodutivo em casais sorodiscordantes, né? Então, quais são os índices de transmissão vertical no Brasil atualmente? É um índice muito alto? É um índice hoje, ainda significativo? A estimativa de taxa que a gente tem é de 4% de transmissão vertical. Então, assim, a gente está falando de cada 100 mulheres infectadas, 4 transmissões. Nós temos condição de chegar a menos de 1%. E já foi muito, né? Já foi muito. Quase 30%. Teve a gente mostrou hoje, em casos de AIDS, por exemplo, em criança, que é o que a gente utiliza para ver um pouco como está a transmissão vertical, teve uma redução de 33% em 10 anos, nos últimos 10 anos. Então, teve uma redução muito grande. Mas esse residual que continuou, a gente ainda quer diminuir ainda mais. Bacana, gente, eu vou ter que encerrar o programa, mas a gente vai continuar, como eu disse, na tela do Periscope. Pelo Twitter você também consegue acessar o nosso link. A você que está nos assistindo pela televisão, boa noite, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na próxima terça-feira, às 9 da noite. Até lá!